E aí, Sakamoto, desenha pra gente. Então, primeiro, acho que o pessoal em casa precisa ter ciência de uma coisa, que esse é o tipo de pauta que, se for colocado em plenário, é aprovado. Se for colocado em plenário, vai ser aprovado. Por quê? Porque deputado e senador não é suicida. Não, pelo menos do ponto de vista político, não vai cometer suicídio político. Então, é por isso que lideranças empresariais, é por isso que muita gente na imprensa, que a gente tem visto pular, a gente na imprensa falando disso também, é por isso que liderança política tem tanto medo que isso seja colocado em votação. Por quê? Colocou em votação, a votação é aberta, não vai ser esse negócio, fica como tá, não. Vai ser votação aberta e depois o eleitorado vai cobrar. É o tipo de pauta que o pessoal vai cobrar. Então, aí o que acontece? A partir disso, acho que são 3 coisas para analisar. Primeiro, o comportamento do Hugo Mota. O Hugo Mota, neste exato momento, ele precisa de uma marca, ele precisa de algo para deixar registrado, ele precisa mostrar que não foi aquela pessoa que impediu o 6-1, o fim da 6-1, né? Então ele vai recebendo pressão de vários lados, mas ele vai tocando. Só que aí a questão é que projeto vai ser apresentado ao plenário. Esta é a questão de R$1 milhão, né? R$1 bilhão. Se for um projeto, tem vários projetos que foram apresentados pela Erika Hilton, por outras pessoas no Congresso, alguns deles propondo 36 horas por semana, 4x3, 5x2, enfim. Mas a probabilidade maior é uma redução de 44 horas semanais para 40 horas semanais e uma redução de 6-1 para 5-2, com manutenção do valor do salário igual. Vamos lá de novo? 44 para 40, 6-1 para 5-2, com manutenção do valor do salário, né? Então, o que acontece? Está se tentando no Congresso Nacional algumas saídas esquisitas e absurdas. Tem gente que propõe o quê? Fala, olha, a gente propõe sim a redução para 5-2, mas subindo a jornada de 8 para 9 ou até 10 horas por dia, à lá modelo argentino. E aí o trabalhador não vai aceitar, vai falar, eu tenho cara de otário? Tá zoando comigo? Ou um caso em que você reduz de 44 para 40, mas mantém os 6 dias por semana. O trabalhador também não vai aceitar. Ninguém aqui está pedindo simplesmente redução de jornada. Está pedindo 2 dias de descanso por semana, sem aumento da jornada nos outros dias, né? Então, o que acontece? Essas alternativas estão sendo discutidas, estão sendo defendidas. E o Hugo Mota, neste exato momento, está fazendo assim, olha, eu prefiro levar adiante essa discussão por PEC, por proposta de emenda à Constituição. Justificativa aberta é que tem mais segurança jurídica do que um eventual projeto de urgência mandado pelo governo. Contudo, a PEC tem um porém, porque o governo federal ele não pode vetar nenhum dispositivo de dentro. Então, o que for aprovado pelas 2 casas vai passar. 49 votos, 308 votos, passa, sem que o presidente possa vetar qualquer coisa. Então, está se tentando costurar uma coisa que pode não ser tão boa para o trabalhador na hora de ir à votação. Aí, na hora que vai à votação, ninguém vai votar contra a redução, mesmo que não seja aquilo que o trabalhador queria. A outra opção também está sendo gestada, junto da cúpula da Câmara, é alguma forma de desoneração da folha de pagamento, ou seja, as empresas pagarem menos impostos por conta disso. Eu não sou contra, por exemplo, a desoneração da folha de pagamento. O problema é a desoneração da folha de pagamento sem apontar da onde vai vir o dinheiro para cobrir esse buraco, que é aquela farra que ao longo dos anos aconteceu no Brasil. Tem um monte de desoneração feita sem que alguém aponte da onde vem o buraco na folha. É diferente de desoneração de imposto, de redução de escala de jornada de trabalho. As empresas deveriam estar pensando em aumento de produtividade e não em manter a escala 6-1. Tá. Dito isso é o que está passando pela cabeça do Mota, né? Neste exato momento da cúpula do Congresso, é aquilo que eles têm. Eventualmente colocar um projeto lá que não seja aquilo que os trabalhadores queriam, mas que seja algo que os patrões também vão ficar mais tranquilos. Do outro lado, você tem um relator, o Azi da Bahia. O Azi também não é bobo. Se ele propuser, se ele for contra
o fim da 6-1, ou se ele propuser qualquer coisa que soe como um monstrengo, ele não se reelege em Salvador. A base dele em Salvador não vai reeleger, não. E a gente viu o que aconteceu na reforma trabalhista. Teve gente que era líder da reforma trabalhista que não se reelegeu. O povo cobrou a fatura. E era uma coisa muito menos clara como a questão da 6-1. Então, por mais que ele seja do União Brasil, o União Brasil esteja colocando isso, ele tem que tomar muito cuidado, porque é o pescoço dele eleitoral que está no meio. Da mesma forma, você vai pegar Ciro Nogueira, Antônio Rueda, que são os presidentes do União Brasil e do PP, do União Progressista, essa federação, eles podem falar o que eles quiserem também. Mas será que na hora H os deputados vão querer, o deputado do União Brasil, ficar com a seguinte pecha? União Brasil, o partido do 6-1? Imagina só! Com qualquer lugar, nas disputas de governo, de Senado, de deputado. Ah, você não é do União Brasil, aquele partido que conseguiu manter o 6-1? E aí, gente? Vai pegar pesado. Aí não vai funcionar do ponto de vista eleitoral. E é por isso que a maior chance de aprovar 6-1 é até julho, por conta do calendário eleitoral. Fabiola, te devolvendo. Desculpa a explanação longa, mas você perguntou. Na minha avaliação há uma chance muito grande de sim, ser aprovada 6-1, sim, ser 5-2, ser aprovada a redução de 44 para 40, com manutenção do salário e a aprovação de alguma coisa para ajudar pequenos negócios. Alguma forma de governo, de isenção de imposto, alguma coisa, que o governo vai ter que fazer um salamaleque lá com o Congresso para ajudar pequenos negócios. O Sebrae fez uma pesquisa interessante mostrando que a maioria dos pequenos negócios acha que não vai ter impacto negativo com a mudança. Algumas partes, pequenos negócios, principalmente comércio, eles vão ter. Então, os pequenos negócios seriam beneficiados com alguma forma de apoio. Fabiola. 10 horas e 55 minutos, até estava falando com a Dani Lima agora aqui, e ela falando aí dessas aspas do Hugo Motta, né? Quem aposta que estou contra o fim da escola 6-1 está redondamente enganado. Nós vamos liderar esse debate dentro da casa, ouvindo com equilíbrio todos os setores. Claro, mas vamos fazê-lo. Foi o que disse Hugo Motta. Ele tem esse cronograma em mente, instalar, após a aprovação na CCJ, uma comissão especial ainda em março e repassar o tema ao Senado antes de maio, o mês do trabalhador. Segundo Motta, esse é um debate que está em pauta no mundo inteiro, com o avanço da inteligência artificial, da tecnologia, e nós vamos tratar dele aqui também de maneira responsável, sem fazer a toque de caixa, mas avançando na discussão, foi o que disse o presidente da Câmara dos Deputados. Ele disse tudo isso numa entrevista exclusiva à Daniela Lima, Dani Lima. O que ele quer dizer com tudo isso? É isso que a gente está tentando desenhar aqui. Para quem está conosco na TV, o intervalo, mas vamos para o YouTube. Quero ouvir muito Josias de Souza sobre a ideia, o que está por trás dessa escolha de Hugo Motta para o relator da proposta 6-1. Será que ela será enterrada ou não? E aí, Josias? Eles não conseguem enterrar, Fabiola? Eles não conseguem enterrar, Fabiola, porque o tema tem interesse, né? E nós estamos em ano eleitoral. Mas aconteceu há 2 dias, em São Paulo, um encontro promovido por um Grupo Esfera, que faz a conexão entre o mundo empresarial e o mundo da política. E estava lá 2 barões, 2 patriarcas do Centrão. O Valdemar Costa Neto, que é o dono do PL, e o Antônio Rueda, o chefão do União Brasil. E eles disseram para essa plateia de empresários, e tinha muito empresário, e eles foram muito aplaudidos, que eles não vão permitir que essa proposta que prevê aí o fim da escala 6-1, substituição por uma escala 5-2, 5 dias de trabalho com 2 de folga, eles não vão permitir. E aí o Valdemar foi explícito, foi muito transparente, o Valdemar Costa Neto. Ele disse, olha, é difícil um deputado, um senador, votar contra essa proposta. É mais ou menos, vai na linha do que o Hugo Motta está dizendo. É difícil o Hugo Motta dizer, não, nós somos contra, vamos engavetar. Não dá para dizer. Então, o que pretende fazer o Centrão? O Valdemar falou para os empresários, sob aplausos, nós vamos trabalhar para não votar isso aí. Então, vamos trabalhar com o presidente da Câmara, o Hugo Motta,
para segurar isso aí lá na Comissão de Constituição e Justiça. É ele que vai ser, ali na comissão que vai ser a guerra. E o que fez o Hugo Mota? Escolheu um parlamentar do União Brasil, que estava o chefão do União Brasil estava nesse encontro também com empresários, o Antônio Rueda, e ele ecoou o Valdemar, falou que isso vai ser avassalador, se for aprovado, vai ser avassalador para os negócios no Brasil, para as empresas, então vamos segurar essa proposta. Então está claro, o jogo do Centrão está muito claro, estavam lá como disse, dois patriarcas de partidos, alguns dos mais importantes partidos do Centrão, e disseram lá, nós vamos segurar. E aí vem o Hugo Mota e faz o seu jogo de cena. Não, vamos votar, mas quando eles querem, eles votam rapidamente, eles não mandam para a CCJ, eles não mandam para depois para uma comissão especial, para debater com responsabilidade. Então ele faz o jogo de cena dele, Fabíola. Agora, a pressão terá que ser grande para que esse assunto avance. E se avançar, é preciso ver como vai avançar, porque há várias formas de se aprovar uma mudança de escala de trabalho. Pode vir para o bem ou para o mal. Pelo jeito, há partidos que querem que não mude coisa nenhuma. E se mudar, esses partidos vão conspirar, evidentemente, para que a mudança venha para prejudicar o trabalhador. Então, é preciso ver até onde vai a pantomima do Hugo Mota. Ele não engavetou, mas ele também não pisou no acelerador. Ele disse, nós não estamos com o pé em cima. Ele tirou o pé do acelerador, colocou o pé no freio. Até onde ele vai conseguir conciliar esses diferentes interesses, o interesse do eleitorado e o interesse desses partidos que não querem que isso avance, é o que nós vamos ver nos próximos meses.